Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou Clarice Oliveira e estou comandando aqui a nossa terceira temporada. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, uma instituição que está aí ganhando cada vez mais protagonismo no debate nacional. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui, é um prazer receber o senhor. Eu que agradeço, Clarice, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou abrir a nossa conversa, a gente vai ter aqui 1 hora para falar um pouco de todos os temas relacionados ao TCU, mas eu queria abrir essa nossa conversa falando um pouquinho sobre um assunto que vai tomar muito as discussões nacionais durante esta semana, que é o início das discussões do arcabouço fiscal lá no Congresso Nacional. A gente vem observando aí uma pressão muito forte por parte de alguns setores do Congresso, por exemplo, para que seja assegurada uma punição ao governo federal no caso de descumprimento da meta fiscal. Seria um ponto muito importante. Pegando toda a expertise do senhor ali no TCU, até por essa instituição ter um papel tão fundamental em assegurar o cumprimento de normas, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação geral do projeto e também desse ponto específico. Obrigada. Ótima pergunta. Eu acho que nós precisamos voltar um pouco no tempo e ver que programa foi chancelado pelas urnas. Nós tínhamos claramente duas grandes ideias para o Brasil, dois grandes projetos para o Brasil. Um projeto mais afeiçoado a um liberalismo, menos intervenção do Estado, e um projeto em que se pretendia uma rede de proteção social maior. Venceu o projeto liderado pelo presidente Lula, que pretende uma maior intervenção do Estado e, portanto, também uma rede de proteção social maior. Dado isso, nós temos que entender que o projeto que foi enviado para o Congresso do novo, já se chamou de arcabouço, tinha gente que chamava de calabouço fiscal, mas o nome não fez muito sucesso, né? O nome não fez muito sucesso, tanto é que estão rebatizando a criança antes dela nascer. Mas o certo é que esse novo regime fiscal sustentável, que é como o relator Cláudio Cajado está chamando, ele surgiu bem, né? Dado que o governo tem essa característica, esse viés mais intervencionista, de mais expansão dos gastos, eu acho que o projeto é positivo porque ele sinalizou que o governo tem em mira o equilíbrio, né? Veja que se estabeleceu zerar o déficit já no ano 1 do funcionamento do novo arcabouço, do novo regime fiscal. Então, há um compromisso com o equilíbrio das despesas e com as receitas. Óbvio que há uma necessidade, e muitos especialistas têm discutido isso, como vai se chegar ao volume de receitas necessário para que esse déficit seja zerado. Eu conversei com o ministro Fernando Haddad, conversei com a ministra Simone Tebet e sinto muita firmeza de propósito neles. Eu acho que a fórmula pensada é uma fórmula que funciona, pode funcionar pelo menos, e acho que essa discussão sendo travada no Congresso Nacional sobre a necessidade de alguma punição possível está colocada no lugar adequado, que é o Congresso. A experiência que nós temos no Tribunal de Contas da União mostra que funciona melhor do que uma punição os gatilhos, né? Nós recebemos na semana passada o deputado Cláudio Cajado lá no TCU, metade dos ministros estavam na sala no momento que o deputado esteve lá, o Ministério Público de Contas estava lá, como é natural, o Ministério Público pediu que o relator apresentasse uma punição em abstrato por causa do descumprimento das regras fiscais, mas a maioria dos ministros entende que nós precisamos mais de governança fiscal do que propriamente de uma punição. E governança fiscal é falar dos gatilhos, é dizer, olha, o que acontece se nós nos distanciarmos daquilo que foi definido como meta. Da forma que está hoje,
reduzindo a quantidade de relatórios, né? Os relatórios hoje são trimestrais, o governo propôs que os relatórios sejam quadrimestrais. Eu acho que se dilata muito no tempo a verificação de um eventual distanciamento da meta. Eu tenho visto... Um controle um pouco mais apertadinho ali. Exatamente. Se você tem relatórios bimestrais, que é mais apertado do que é hoje, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal fala de relatórios trimestrais. Se nós formos para relatórios bimestrais, é possível que as instituições fiscais atuem de uma maneira mais pronta no momento em que você se afasta do cumprimento da meta. Então, eu acho que cuidar dos gatilhos talvez seja o grande desafio do Congresso, maior até do que colocar uma punição. Eu só acho que o grande instrumento para gatilhos que nós operamos nos últimos 20 anos foi o contingenciamento. E o contingenciamento é um gatilho forte demais e irracional, porque ele corta de maneira linear despesas que têm prioridades distintas. Talvez o que nós pudéssemos pensar, e eu falei isso com a ministra Simone Tebet, falei com o deputado Cláudio Cajado, fosse classificar as despesas públicas em prioritárias ou menos prioritárias, e aí sim o contingenciamento primeiro atinge aquelas despesas não prioritárias, depois você vai chegando em outras. Mas certamente seria útil falar de não contratação de servidor público, não dar aumento para servidor público, pensar em redução de gasto, por exemplo, com locação de imóveis. Não tem cabimento um país em dificuldades fiscais gastar R$1 bilhão todo ano com aluguel de imóveis. Agora, ministro, o senhor chegou a propor, ainda um pouco nessa linha de como deve ser feito o controle desse novo arcabouço fiscal, o senhor falou na ideia de se criar um comitê de controle fiscal que envolveria aí outros agentes participando, então, de todo o processo decisório aí relacionado a essas metas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para a gente como vai funcionar esse órgão, como funcionaria, caso executado, esse órgão que o senhor está propondo, de que forma que isso poderia contribuir, então, para enquadrar, digamos assim, não sei se é a melhor palavra, o governo federal a permanecer dentro das diretrizes que estão sendo estabelecidas nessa nova regra? Quando a gente fala de finanças públicas, é importante separar as regras fiscais, que são gerais, abstratas, estáticas, de governança fiscal. Governança fiscal significa olhar para um conjunto de instituições que têm responsabilidades para verificar a atuação do governo nesse tema de finanças públicas. E aí, quando nós olhamos as melhores práticas no mundo, nós identificamos lá nos Estados Unidos que existe um comitê de aperfeiçoamento da legislação fiscal que funciona desde 1950. Foi instituído pela primeira vez em 1948, mas foi colocado na lei. Veja que os Estados Unidos não são propriamente um país que gosta de colocar tudo na lei, mas esse comitê, de tão importante, o Congresso americano colocou na lei em 1950. Fundamentalmente significa o seguinte, ter um comitê que vai ser responsável por verificar todas as etapas do ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário começa com o planejamento, depois vai para a execução e depois a fiscalização. Então, nós propusemos ao deputado Cláudio Cajado, agora, na semana passada, mas já tínhamos falado com a ministra Simone Tebet e com o ministro Fernando Haddad, ambos haviam concordado, e eu acho que o deputado Cláudio Cajado tende a colocar essa regra já no novo marco fiscal, portanto, por lei complementar. Funcionaria assim. As três instituições, o deputado mencionou a possibilidade de colocar também o presidente da Comissão de Orçamento, que, claro, o Congresso também é instituição fiscalizadora, poderia entrar junto com o TCU aqui nesse comitê. Mas funcionaria assim, o comitê teria por responsabilidade fazer uma avaliação periódica do sistema em funcionamento, verificar se as regras estão funcionando bem, se as instituições estão atuando adequadamente e aí propor calibragem, propor alguma modificação em caso de necessidade. Seria muito mais uma maneira de ter um conjunto de instituições permanentemente refletindo sobre aquelas regras e sobre como aquelas regras estão sendo colocadas em prática no Brasil. Portanto, a nossa ideia primeira era Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e TCU, né? Planejamento,
Fazenda porque executa e TCU porque fiscaliza, mas também o deputado Cláudio Cajado teve então, uma grande ideia de de colocar a comissão de orçamento, que também tem responsabilidades fiscalizatórias. Essa seria uma forma, na opinião do senhor, de talvez eliminar a necessidade de uma punição mais rigorosa, como está sendo proposto por alguns setores no Congresso? Um órgão nesse perfil aumentaria o controle sobre o executivo na sua avaliação e tornaria essa necessidade de uma punição desnecessária, inexistente, talvez desde que isso seja combinado a alguns gatilhos, é essa a ideia, mais ou menos? Não foi essa a ideia quando nós pensamos, né? Quando eu falei com a ministra Simone Tebet, foi a primeira interlocutora com quem eu tratei do assunto, não era esse o nosso pensamento, mas certamente que serve para isso também. Se você tem um comitê incumbido de fazer uma verificação permanente, e se você soma a isso gatilhos que estão estabelecidos na própria regra fiscal, você melhora o enforcement, você melhora a capacidade dessas regras produzirem resultados nas finanças públicas. Isso pode ser um caminho, mas não foi essa a ideia original, né? Claro que depois que a ideia vem ao mundo, ela chega a determinadas consequências que às vezes você nem pensou, mas essa pode ser uma delas, certamente. Agora, eu queria uma avaliação do senhor, falando especificamente a respeito da forma como o PT tem atuado em todo esse processo. A gente vive, historicamente aqui no Brasil, uma coisa do jeitinho ali, de sempre pressionar para gastar mais e para driblar as regras, para que o governo possa fazer mais, porque a gente tem gestões muito pautadas pela reeleição, pautadas pela ideia de perpetuação ali no poder, e a gente observa isso acontecendo neste exato momento com um governo que acabou de tomar posse. O PT põe pressão para que não haja muitas amarras fiscais, para que o governo Lula possa gastar e possa gastar principalmente onde lhe é interessante do ponto de vista eleitoral. Eu queria que o senhor avaliasse esse movimento e também, de forma geral, a maneira como a reeleição impacta na ação de governos de tentar driblar as regras para garantir a permanência no poder. Você sabe, Clarissa, que eu assisti um tempo atrás um filme que me chamou muita atenção, Entre Atos, que é um filme que mostra o período da eleição de 2002 entre o primeiro e o segundo turno. O filme começa exatamente quando fecham as urnas do primeiro turno e vai para o segundo turno o então candidato Lula contra o Serra, e termina no momento em que o Lula ia ser diplomado, eleito presidente da República. E naquele filme, em que o cineasta vai acompanhando o segundo turno inteiro, em algum momento o candidato Lula diz o seguinte: olha, é importante a gente não confundir o partido com o governo. O partido, muitas vezes, vai trazer debates com que o governo não vai concordar, mas é importante que ele promova o debate para qualificar o debate. E eu acho que nesse momento o que está acontecendo é exatamente isso. O Congresso Nacional que nós temos é claramente um Congresso com um viés mais de centro-direita. Então, se o partido que elegeu o presidente da República não fizer um debate mais à esquerda, o governo vai acabar virando um governo de direita, né? Então, eu acho que essas movimentações no Congresso Nacional são absolutamente legítimas e acho que o Partido dos Trabalhadores tem todo o direito de defender aquilo que está no seu programa. Agora, você toca num ponto que é muito interessante. A reeleição foi instituída pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E talvez se o PSDB pudesse fazer uma autocrítica, talvez essa fosse a mudança que eles jamais gostariam de ter feito, porque o Fernando Henrique fez a mudança na Constituição para permitir a reeleição, e desde então o seu adversário venceu duas reeleições. O problema é que todo mundo faz essa autocrítica, né, presidente, até tá no cargo. Aí tá no cargo, a autocrítica desaparece. Lula incluso. Lula falou, não vou disputar mais um mandato. Agora já tá falando que vai disputar mais um mandato. Já tá no ar, pelo menos, essa possibilidade. Mas veja que o Lula, pelo menos... E o PT age de acordo nessas discussões sobre o arcabouço fiscal, por exemplo. Agora, veja que o Lula, pelo menos, não fala em alterar as regras, né? O Fernando Henrique alterou as regras. O Lula teve chance de ter alterado as regras para pedir um terceiro mandato e não fez.
o que, de certa forma, nos dá um alento de inspiração democrática, porque não é saudável a gente ficar alterando a Constituição o tempo inteiro. Mas eu acho que você pegou o ponto preciso. Quando se fala de reeleição, o governo já começa pensando em como é que vai ser a sua avaliação para daqui a 4 anos. E isso é um problema crônico que nós temos no Brasil. Agora, a culpa é do Lula? Não, a culpa é do nosso sistema. A Constituição é que prevê isso e é absolutamente impossível pensar em alguém que vai se eleger para sacrificar a própria biografia em nome de construir uma coisa que para outros usufruírem lá na frente do ponto de vista político. Acho que a dinâmica da política não permite isso, né? Talvez nós tivéssemos que pensar numa alteração mais estrutural do sistema político e aí sim para incorporar isso. Que também não vejo possibilidade, é bom que se diga. Agora, nesse cenário a gente vê o TCU ganhando protagonismo no decorrer dos últimos anos, né? O senhor acredita que é porque a instituição se fortaleceu? É porque os problemas de controle dos gastos públicos estão mais escancarados? Ou é uma questão de amadurecimento institucional mesmo? O que o senhor enxerga ali como fatores que contribuíram para isso? Eu acho que é um conjunto de várias coisas. A primeira delas, a Constituição de 88 deu muito mais poderes ao TCU do que ele tinha pré-88. E eu vou me referir especificamente a um tipo de fiscalização que nós não fazíamos até 88 e que adquirimos o direito de fazer, que é a fiscalização operacional. Fiscalização operacional significa olhar uma política pública por inteiro e verificar se ela é ou não eficiente. Veja que isso pode parecer uma sutileza, mas é perfeitamente possível causar uma lesão aos cofres públicos sem ter fraude à licitação. Basta você implementar uma política ineficiente. Então a Constituição fortaleceu... Por exemplo, comprar um monte de trator com orçamento secreto para cidades que não necessariamente precisam disso, porque eleitoralmente é interessante. Exatamente. Não, sequer precisa ter fraude à licitação. Orçamento secreto é um bom exemplo de um movimento nessa direção, na sua opinião, ou não? Eu acho que... Porque ele é mais ilegal do que isso. Eu não acho que é ilegalidade, porque ele foi definido na LDO, então o que houve de inconstitucionalidade o Supremo declarou no final. Agora, do ponto de vista da gestão orçamentária, eu não tenho a menor dúvida de que o modelo de emenda de relator, somado ao volume de recursos, porque emenda de relator não é o problema. O problema foi o volume de dinheiro que se colocou nas emendas de relator. E o desvio da finalidade que esse mecanismo deveria ter. Mas se fosse um pouquinho, né? Se fosse 10 milhões, mas quando você coloca 30 bilhões de reais para a emenda de relator, qual é o problema? Você absorve toda a capacidade de investimento estruturante do país para fazer asfalto em rua do interior do Brasil. E para fazer coisas que são interessantes eleitoralmente para os parlamentares, não necessariamente condizem com a necessidade de um orçamento visto de maneira mais geral, né? Sim. Entra um pouco naquela discussão que a gente estava tendo sobre a reeleição, essa mobilização das nossas estruturas políticas olhando sempre para permanência no poder? Eu acho que é legítimo que um parlamentar que se elegeu com uma plataforma de defender benefícios para o seu reduto, que ele tente levar recursos. Agora, isso depende de um desenho institucional que permita que isso seja feito sem prejuízo de projetos estruturantes. Mas voltando para a tua pergunta sobre o que aconteceu para o TCU ter adquirido esse protagonismo, eu dizia, primeiro, a Constituição 88 deu mais força ao TCU. Segundo, nós passamos aí por 30 anos de uma profissionalização muito forte no nosso tribunal. Nós temos hoje, já tivemos mais, mas temos hoje 1.500 auditores 100% concursados. Não tem cargo em comissão no TCU. Então, todos os auditores do TCU são concursados, estáveis e têm as suas competências e prerrogativas definidas em lei. Um ministro do TCU não pode telefonar para o auditor e dizer, olha, eu quero um relatório assim ou assado. Ele não pode, isso é vedado pelos nossos regulamentos. E a lei assegura ao auditor independência. Então, o somatório de poder institucional com profissionalização
dos nossos quadros, gerou uma necessidade que nós tivemos no começo da década passada, em 2010, 2011. Nós decidimos fazer uma primeira avaliação dos tipos de auditoria que nós realizávamos. E aí nós contratamos uma consultoria da OCDE para avaliar como nós analisávamos as contas de governo, que são talvez o maior produto que o TCU tem, que é verificar a macrogestão do governo federal e olhar se as contas do presidente da República estão compatíveis com o que determina a Constituição e as leis. E aí lá em 2010, depois de ter feito essa revisão entre pares, a OCDE destacou 6 países para fazer uma avaliação do nosso sistema de prestação de contas. E eles falaram o seguinte: olha, o modelo de vocês é perfeito no papel, mas vocês não avaliam propriamente, de maneira própria, a qualidade da gestão. Então vocês estão com muita dificuldade em verificar a gestão fiscal, o balanço da União, vocês fazem uma avaliação estática. Olha, se está aqui na coluna A, tem que estar na coluna B. Então não, é preciso colocar mais crítica nisso. E nós fizemos essa reavaliação, nós fizemos uma consultoria também, com uma capacitação para os nossos auditores na área de infraestrutura. Nós já enxergávamos no começo da década passada, 2010, 2011, que o Brasil enfrentaria dificuldades orçamentárias, fiscais, e que, portanto, seria necessário ter uma transição de um modelo de obra pública, muito investimento público, para um modelo de parceria público-privada e de concessões públicas. Então, nós fizemos uma capacitação com os nossos auditores para fiscalizar e auditar essas parcerias público-privadas, essas concessões, e o resultado foi esse que nós temos aí, né? Muita qualidade técnica, nós adquirimos a confiança da população e nós conseguimos dar boas soluções para o país. Não é à toa que no período de transição, o governo praticamente todos os dias estava no TCU em busca de relatórios, para saber como nós estávamos analisando saúde, educação, segurança pública, a parte de desenvolvimento regional e por aí vai. Por quê? Porque os nossos relatórios são vistos por agentes públicos, mas também pela população, como relatórios críveis, verossímeis e, portanto, capazes de indicar rumos. Agora, tem relatórios também que ajudaram a botar ali uma lenha na fogueira que já estava ali bem forte. Por exemplo, no caso das joias que foram dadas de presente pela Arábia Saudita para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria que o senhor comentasse um pouquinho esse caso para a gente, falando um pouquinho do papel do Tribunal de Contas da União em guiar aí alguns parâmetros para esse tipo de presente. Como que o senhor avalia essa cultura que a gente vê permeada no governo de ter proveito próprio, quando possível? Então, eu queria uma avaliação geral e um pouco mais específica sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós temos no Brasil, infelizmente, uma cultura de patrimonialismo muito arraigada. Esse escândalo das joias, o que me tranquiliza é que nós já tínhamos precedentes para isso. Então, no caso de Lula e Dilma, né? Ninguém poderia nos acusar de casuísmo, né? Dizer que, olha, vocês estão pegando no pé do ex-presidente Bolsonaro. Porque em 2016 nós fizemos uma grande auditoria em todo o acervo de presentes do presidente Lula e da presidente Dilma, e determinamos a devolução de vários Agora, os bolsonaristas gostam de dizer, olha, é igualzinho o Lula, mas o senhor que acompanhou ali, o senhor disse que é igualzinho? Não é igualzinho. Definitivamente não é igualzinho. O que nós tivemos lá foram presentes que haviam sido classificados pelo governo sem que houvesse uma manifestação prévia do TCU sobre determinados presentes, e quando veio a ordem do TCU, imediatamente foram todos devolvidos. O que acontece agora? Nós já tínhamos precedente, o precedente indicava 2 requisitos para que um presente pudesse ir para o acervo privado do presidente da República. Primeiro, teria que ser um presente de cunho personalíssimo,
uma camiseta, um boné, uma garrafa de cachaça, uma garrafa de pisco, no caso dos peruanos, uma garrafa de tequila ou alguma coisa do gênero. E baixo valor, porque não adianta também te dar o presidente ganhar, por exemplo, uma joia. É curioso porque o ministro que foi o relator desse caso, lá em 2016, ele cita exatamente o caso de uma joia, parece que de maneira premonitória, e dizia, olha, é evidente que no caso de uma joia, jamais poderá ser incorporada ao patrimônio pessoal do presidente da República. Mas então Bolsonaro não tem como dizer que ele não sabia dessas regras. Não tem como dizer. Esse é um argumento que não pode ser aceito. O argumento básico não cola. Não cola, de forma alguma. Agora, principalmente partindo também do servidor que fazia essa seleção, porque em um dos casos, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz, olha, a gente encaminhou e foi dado destino para o acervo pessoal do então presidente. A pessoa que deu esse destino sabia muito bem que estava incorrendo então numa irregularidade. Ninguém tem como ter dúvida disso, nem o ex-presidente da República, nem os funcionários envolvidos na sua avaliação. Certamente. Existe uma regra de direito que diz que a ninguém é dado o direito de alegar o desconhecimento da lei. Então, na opinião do senhor, tem crime e não tem discussão. Olha, o crime depende de um outro elemento, que é a intenção de se apropriar de algo que sabidamente não lhe pertencia. É claro que por todos esses elementos que nós estamos falando aqui, nós poderíamos dizer que haveria uma incursão aqui no artigo 314 do Código Penal, que fala de peculato. Isso, porém, vai depender das investigações, porque o dolo tem que ser um dolo específico, no caso do Código Penal. No caso do TCU, eu não preciso examinar dolo. O TCU deu uma determinação, devolva, foi devolvido. E nós estamos concluindo agora uma ampla auditoria em todos os presentes para saber se há algo mais. Agora, o que o senhor acha de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter devolvido um primeiro kit, aí depois, só depois que teve um novo pedido, porque saiu uma nova matéria do Estadão, ter devolvido um outro kit? Ou seja, se teve um pedido para devolver o primeiro, é óbvio que estava subentendido que todos deveriam ter sido devolvidos naquele mesmo momento. Não? O senhor acha que ali já teve uma irregularidade também por parte do ex-presidente? Deveria ter devolvido tudo já com a primeira ordem, né? A ordem do TCU, né, aquela primeira, deveria ter sido entendida. Assim, olha, deixa eu olhar tudo que tem aqui e vou devolver o que mais tiver. Porque tinha um conjunto de armas, tinha umas outras joias, enfim. De novo, né, eu acho que o que nós temos que tirar de lição, e eu acho que o próprio TCU está tirando de lição, é criar mecanismos para que nunca mais um escândalo desse aconteça. Então, nós aprovamos no plenário do TCU que vamos realizar uma auditoria faltando 3 meses para o final de cada governo, para classificar, ver o inventário de presentes que foram recebidos. Que vai ser padrão em todos os governos daqui Exatamente. para frente. Assim, nunca mais um presidente da República terá esse tipo de problema no Brasil. Agora, falando em outros problemas, a gente falou um pouquinho, mas eu gostaria de aprofundar a opinião do senhor a respeito de orçamento secreto. Embora tenha uma decisão muito clara por parte do Supremo Tribunal Federal a esse respeito, a gente vê que o presidente Lula não está conseguindo muito encontrar um substituto para esse mecanismo para fazer a base dele no Congresso funcionar. Tanto que está sendo feita ali a liberação de uma série de emendas que foram determinadas num momento nebuloso ali ainda dessa regra. O que o senhor acha dessa perpetuação aí de vestígios deixados pelo orçamento secreto? Tem que ser cortado isso de uma vez só? Como que o governo deve agir? Olha, em qualquer país, o destino dos recursos públicos sempre foi a maior fonte de tensão entre os poderes, né? Não é à toa que a lei orçamentária é apresentada pelo Executivo, mas é votada pelo Congresso, para o Executivo executar. Não é? Então, isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, em qualquer lugar é assim. O que nós temos de característico aqui é um modelo de participação dos parlamentares no orçamento, além da votação e da canalização dos recursos para programas definidos previamente pelo Executivo. A nossa Constituição, e aí gostemos dela ou não, é a Constituição que determina isso,
ela permite que os parlamentares aloquem um naco do orçamento para questões que dizem respeito à sua visão regional. Se isso é certo, se isso é errado, nós precisaríamos reformular a Constituição. No caso do empenho de emendas, né, do que me parece que nós estamos falando é muito mais dos restos apagados do ano passado, porque houve uma sobra orçamentária, havia algumas despesas em que tinha havido o empenho, mas não houve a liquidação e o pagamento. E aí o governo, até porque estava discutindo um novo programa de investimentos, o governo estava segurando isso, esses recursos. E isso dá aí mais de 10 bilhões de reais. E eu acho que essa foi a fonte da insatisfação do Congresso. Olha, isso aqui foi contratado, foi empenhado, está faltando só a liquidação e o pagamento. E o governo se comprometeu, pelo que consta, a fazer essa liquidação e esse pagamento. Eu acho que, feita a transição, talvez nós voltemos a um modelo, não vou dizer mais normal, mas é um modelo que nós somos mais acostumados, né? Que sempre houve emendas parlamentares no Brasil. Não, o problema não é o mecanismo original da emenda, né? A forma como ele foi concebido, em tese, o argumento para que ele fosse concebido. A questão é a forma como ele é utilizado. E é o que a gente vê. E o volume muito, de recursos. Muito no Brasil, sucessivamente aconteceu. O problema não é a ferramenta básica, é a forma como ela é desvirtuada para que ou os políticos tenham um benefício próprio ou tendo em vista essa perpetuação no poder, né? Essa coisa de conseguir o que o governo quer no Congresso, por exemplo. Mas é difícil também você esperar de um político que ele não queira se reeleger na próxima eleição. Aí voltamos àquela sua primeira pergunta. Não é ele querer se reeleger. O problema é ele fazer isso de forma que contraria a Constituição, e aí eu entro no meu próximo assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro, qual que é a visão do TCU na avaliação do senhor em relação a todas as polêmicas a respeito de gastos que foram feitos pelo governo de Jair Bolsonaro no período eleitoral? É muita coisa que foge do razoável, é muito jeitinho, é muita distorção das regras para caber num projeto eleitoral. Aí eu cito alteração de subsídio aos combustíveis aprovado de uma forma ali que foge do razoável, também o caso do Bolsa Família, que na época Auxílio Brasil, a possibilidade de o governo fazer pagamentos durante o período eleitoral, crédito consignado. A gente tem uma série de medidas que foram concentradas num período eleitoral que é só bater o olho. Para a gente que é jornalista acompanha, é só bater o olho que a gente vê que não está certo. Agora, como que as autoridades conseguem algum resultado de punibilidade para que esse comportamento seja punido? Para a gente analisar isso que aconteceu no Brasil, é preciso analisar, dar um passo atrás e analisar o momento histórico que nós vivíamos e o grau de enfrentamento entre as instituições que nós tínhamos. Sinceramente, em condições normais, o Supremo Tribunal Federal teria declarado a inconstitucionalidade da PEC Kamikaze. Por que não fez? Porque estava pressionado, com o presidente da República atacando o Supremo dia sim, dia também, e nós vivíamos um momento de grande tensão institucional. Nós vimos o 8 de janeiro, aquilo ali foi o fruto de 4 anos de enfrentamento. E eu não acho que seja razoável exigir do Supremo que tivesse se posicionado. E o que é pior, contra a população. Porque aí é que você cai na armadilha. Porque aquilo claramente era uma armadilha. Agora dizer, eu estou ajudando o povo brasileiro, é aí que está o macete. Aquilo claramente era uma armadilha. Era para o Supremo adotar uma decisão constitucionalmente correta, mas que tivesse uma repercussão na opinião, não na opinião pública, mas na sociedade ou no povo, uma repercussão desastrosa. Porque aí sim teríamos um esgarçamento das instituições a ponto de permitir que talvez o 8 de janeiro tivesse acontecido antes da eleição, né? Que, pelas investigações, a gente vê que havia diálogos que pensavam em falar isso e até não ter eleição, né? Então, acho que é difícil a gente agora,
depois de tudo passado, assim, olha, por que as instituições não funcionaram lá atrás? Não funcionaram porque estavam sob pressão brutal e alguém precisava segurar o leme naquela hora para que nós chegássemos a uma eleição e chegássemos a uma, né, como foi o resultado da eleição, a uma transição, e aí sim nós pudéssemos falar agora em volta à normalidade. Mas existem questionamentos aí em andamento no Supremo Tribunal Federal a esse respeito. O senhor acredita que agora, num outro momento, a gente deve esperar que venha aí alguma decisão mais concreta por parte do Judiciário que enquadre essas medidas que foram tomadas lá atrás? A gente pode esperar ainda algum tipo de avaliação e punição por irregularidades que tenham sido cometidas naquela época? Olha, conhecendo o Supremo como eu conheço, eu acho que sim. Vejo que o Supremo não esperou sequer terminar o ano para julgar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Nós sabíamos que lá atrás a ministra Rosa Weber deu aquela cautelar, houve uma rebelião no Congresso Nacional e o Supremo, ali naquele momento, tomou uma decisão política, vamos falar assim, porque havia uma percepção de que o orçamento secreto era inconstitucional, mas o Supremo não se viu com força para tomar aquela decisão, porque era um momento de muitos embates. E aí, posteriormente, o mesmo dispositivo vai ser examinado pelo plenário do Supremo e aí vence a tese da inconstitucionalidade. Mas aí por quê? Porque já havia uma expectativa de transição, já havia passado a eleição, já se sabia quem era o governo que ia assumir, nós estávamos ali há 15, 20 dias da transmissão de cargo, então o Supremo se sentiu em condições de fazê-lo. Eu acho que coisas como a redução do ICMS dos combustíveis, que está com o ministro Gilmar Mendes, a questão da PEC Kamikaze, ainda que aqueles recursos tenham sido distribuídos à população, é importante que o Supremo se posicione sobre isso para que aquilo nunca mais aconteça. Agora, falando um pouco de maneira geral sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e esse protagonismo que a Corte tem exercido também nacionalmente, eu queria que o senhor fizesse ali uma avaliação, inclusive passando pela figura de Alexandre de Moraes, que é muito atacado pelo bolsonarismo, por medidas que foram tomadas no decorrer dos últimos anos. O senhor acredita que o Supremo acerta ao ir para o confronto dessa forma, a maneira como tem reagido duramente a alguns ataques e também a qualquer tipo aí de conduta que os ministros da Corte entendam como errada? Olha, existe um princípio de direito constitucional que diz o seguinte: quando a Constituição dá uma missão, ela assegura os meios. E a democracia, que é um fundamento da Constituição brasileira, ela precisa de instrumentos para se defender. E o Supremo foi o grande guardião, foi o grande instrumento de defesa da democracia. Se nós hoje temos o Estado de Direito garantido no Brasil, foi por causa do desassombro daqueles ministros e ministras que se sentam no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi a encarnação desse desassombro, dessa coragem e desse ímpeto de defesa das instituições democráticas. Mas ele não estava sozinho. Tanto é verdade que todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes foram chanceladas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. As críticas que há são de pessoas que têm uma percepção enviesada do que é democracia, do que é liberdade de expressão, do que é liberdade em sentido geral. A grande verdade é que se nós não tivéssemos alguém empoderado, e veja que sorte a nossa de que essa pessoa empoderada no Supremo, na época das eleições, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com coragem e perspicácia para tomar decisões ali na hora. O dia da eleição não foi um dia fácil. Sorte do Brasil ter tido Alexandre de Moraes naquela posição? Sorte do Brasil, sorte de cada um de nós brasileiros que o ministro Alexandre de Moraes estava naquelas duas posições, na cadeira do Supremo, como relator do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, e também na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O dia da eleição,
com aquelas barreiras nas estradas, aquilo ali foi algo dramático que nós vivemos. Era claramente uma tentativa de sabotar a eleição. Para quê? Para que as Forças Armadas fossem chamadas dizendo, olha, nós não demos conta, nós quem? O TSE. Nós não demos conta de realizar as eleições. Então eu preciso aqui de um apoio para restabelecer a ordem. Eu acho que o Brasil deve muito a Alexandre de Moraes. Agora, quando a gente ouve o que vem da boca dos bolsonaristas, em todos os casos eles dizem, olha, tá todo mundo falando disso, da questão das barreiras, do uso de recursos ali de forma ali escusa durante a eleição, liberação de verbas contrariando a Constituição, caso das joias, e todos eles sempre dizem, não, mas nada chega de fato no Bolsonaro, que não há materialidade ali para tentar imputar essas irregularidades ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda com isso? Acho que as investigações vão mostrar isso. Eu convivi com o ex-presidente Jair Bolsonaro desses 4 anos, né? Eu nunca fui uma pessoa próxima a ele, mas nós tínhamos algum contato institucional. Eu sempre o enxerguei como um homem de hábitos simples, como um homem que aparentava honestidade. E eu acho que a culpa e a responsabilidade, ela não se presume, ela precisa ser provada. E acho que as investigações estão aí para provar. Vamos ver quais são os desdobramentos das investigações. Agora, falando um pouquinho sobre o Supremo, eu já sei o que o senhor vai responder, mas eu tenho que perguntar. A gente sabe que o seu nome aparece com frequência como um possível indicado para uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, embora nesse momento, para essa primeira vaga aberta, fale-se com muito mais força no nome de Cristiano Zanin, mas o senhor ainda assim é uma alternativa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas especulações, como que o senhor recebe, digamos assim, a torcida de alguns setores que tem, algumas pessoas que torcem pelo seu nome, e queria que o senhor falasse também sobre o processo de escolha de ministros do Supremo, se o senhor concorda com os critérios, com a forma como isso é feito atualmente. Olha, eu sou baiano, nordestino, portanto, eu tenho um amigo nordestino que diz o seguinte, o nordestino é perseguido pela adversidade, então nós somos habituados a viver um dia de cada vez. Eu te digo com muita tranquilidade que vejo essas especulações em torno do meu nome como um reconhecimento do trabalho que estou fazendo no TCU. E isso, do ponto de vista do reconhecimento pelo trabalho no TCU, eu fico feliz e vejo com bons olhos. Agora, eu muitas vezes vi alguém falar assim, olha, estão em campanha para o Supremo. Onde já se viu uma campanha de um eleitor só? Porque só existe um eleitor, que é o presidente da República, que tem constitucionalmente autoridade para indicar ao Senado, que aí sim complementa o processo de escolha mediante sabatina e aprovação por maioria absoluta. Então, eu vivo um dia de cada vez, acho que o trabalho que nós realizamos, e veja, um tribunal nunca tem um trabalho de uma pessoa só. É sempre um coletivo, né? Se tiver vaga para os 9 ministros do TCU no Supremo, talvez isso resolva o problema. Mas, brincadeiras à parte, o trabalho é coletivo, os ministros do TCU têm dado um suporte muito grande à minha gestão na presidência. Tudo que eu decido no tribunal, eu converso com os ministros, converso com o Ministério Público, e eu acho que talvez esse seja o segredo do sucesso até aqui. É pouco tempo, nós estamos em maio, meu mandato começou efetivamente em janeiro, então 5 meses apenas, embora eu tenha tido 6 meses da interinidade quando a ministra Ana Raiz se aposentou. Mas eu vejo com tranquilidade, acho que o nome do Cristiano Zanin, doutor Cristiano Zanin, está sendo ventilado com justiça. Ele é um advogado que eu conheço já há alguns anos, sempre tive Cristiano Zanin como alguém preparado tecnicamente e absolutamente devotado às causas que abraça. Então, como advogado, eu vi no Supremo, no STJ, no TCU, e sempre vi muita qualidade de Cristiano Zanin. Quanto à pergunta que você me faz do modelo, eu acho que não é que seja proibido rediscutir o modelo de funcionamento do Supremo, o modelo de indicações, se vai ser mandato, como é que vai ser. Eu não acho que esse é um problema em si. O que nós vemos de problema
é que num país em que a disfuncionalidade tomou conta de todas as instituições, nós comecemos uma reforma pela instituição que foi responsável por segurar no braço a democracia. É no mínimo injusto, é no mínimo ingratidão com o Supremo que a reforma comece por ele. Por que não começar no Ministério Público? Por que não reformar o processo orçamentário, portanto no Congresso? Por que não reformar outras instituições antes? Agora, falando um pouquinho ainda sobre o papel do Supremo, eu queria que o senhor avaliasse um ponto polêmico que está guiando as discussões nesta semana especificamente. A gente viu aí toda aquela confusão sobre o projeto de lei das fake news. Uma polêmica tremenda que cerca esse projeto, uma discussão meio atrapalhada lá no Congresso Nacional. E aí vem a ministra Rosa Weber do Supremo e pauta algumas ações que tratam do Marco Civil da Internet e que acabam tendo impacto diretamente na questão da responsabilização das redes sociais sobre o conteúdo que é veiculado, ou seja, num recado muito claro para o Congresso Nacional, naquela linha que a gente já viu em outros momentos no passado, de, olha, ou o Congresso resolve essa questão, ou a gente vai resolver aqui. E isso está sendo mal recebido nos bastidores, até por alguns ministros do Supremo que não gostaram desse movimento. Eu acho que é quase uma provocação para um assunto que ainda está sendo discutido no Congresso Nacional e que não teve tempo de ser amadurecido no debate entre os parlamentares. Queria saber o que o senhor acha disso, como magistrado mesmo, essa sensação de que há ali uma interferência entre os poderes. Olha, esse tema de fake news eu tenho muita tranquilidade para falar, porque eu fui uma das primeiras autoridades públicas brasileiras a entrar nesse tema. Eu fui relator de um processo que suspendeu todo o orçamento de publicidade digital do Banco do Brasil, né? 130 milhões de reais, porque nós identificamos que a utilização da ferramenta Google AdSense, que eles chamam de mídia programática, estava servindo para monetizar sites de fake news, discurso de ódio. Chegou uma representação do Ministério Público e eu, ao verificar aquilo, eu percebi, e já disse isso publicamente, portanto não tem segredo nenhum aqui, que eu tenho dúvidas sobre se a contratação dessa intermediadora, que é essa ferramenta Google AdSense, mas tem outras também, se isso é compatível com a Constituição brasileira e com a Lei de Licitações do Brasil. Porque a grande verdade é que essa mídia programática, ela pressupõe uma big tech para intermediar, ela é contratada pelo poder público, mas ela subcontrata sites que vão exibir aquela publicidade. E aí o que se tem é um controle frouxo sobre quem está recebendo para obtenção de cliques. E eu suspendi isso e eu enviei para o ministro Alexandre de Moraes. Provavelmente essa foi um dos primeiros insumos que o ministro Alexandre de Moraes recebeu naquele inquérito, que era um caminho mostrando que o governo anterior, através de alguns órgãos e algumas instituições públicas, estava monetizando site de fake news. Portanto, eu tenho uma opinião muito sólida sobre isso. Eu acho que as plataformas, elas precisam ter responsabilidade, como os veículos de imprensa têm. O PL é necessário. O PL é absolutamente necessário ter uma responsabilização. Agora, quando a gente fala de tempo do judiciário e tempo do legislativo, nós chegamos a um problema. Por quê? Diferentemente do legislativo, o judiciário não pode não decidir. O judiciário, existe uma expressão em latim chamada non liquet. O non liquet é o seguinte: é proibido ao judiciário não decidir uma questão que foi submetida ao seu exame. A questão aqui é o timing. E me parece que o judiciário tentou esperar para ver se haveria uma regulação, quando, na verdade, o caso já estava pronto para julgamento. Mas e agora ficou... falando em votar num horizonte aí de 2 semanas ou 3 semanas. Fazer isso neste momento... Está havendo a discussão. Tudo bem que ficou parado por muitos anos ali no Congresso, porque a gente tinha um governo que não queria ver isso andar. Mas isso começou a ser discutido agora, né? Recomeçou-se essa discussão agora, e o relator está falando em votar num horizonte próximo. Não é um pouco
jogar pressão em outro poder, fazer esse movimento nesse momento exato? Eu acho que a percepção externa pode ser essa, mas a verdade é que o judiciário não pode subordinar a sua pauta à pauta dos outros poderes. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, portanto... Mas a gente sabe que tem muita coisa na fila também, não necessariamente é pautado justo nessa semana, né, presidente? Eu acho que talvez o erro tenha sido aguardar para ver se o Congresso decide. Se tivesse decidido e ponto final, não teria havido essa discussão. Como a matéria estava pronta para ser julgada, alguém disse, olha, mas espera, porque o Congresso está para decidir. E aí o Congresso foi para decidir, suspendeu, e não havia uma sinalização, porque tem uma questão que ele não tem como não decidir. O Congresso pode não decidir. A não decisão do Congresso é uma decisão. Não regular uma matéria é uma decisão. O Supremo não decidir uma questão não é uma decisão. Né? Então eu acho que é preciso só separar isso, e fora que existe ali no Supremo os pedidos de vista, pode perfeitamente alguém pedir vista e aguardar o Congresso julgar. Eu só acho que nós não podemos subordinar o tempo do Supremo ao tempo do Congresso, porque o tempo do Congresso é mais fluido. Eu queria trazer aqui um outro assunto, um pouquinho diferente, que não está tanto na pauta nesse momento, mas que tem um papel importante do TCU ali. A gente viu ao longo dos últimos anos vários relatórios serem publicados pelo Tribunal de Contas da União apontando para uma realidade que segue se perpetuando no Brasil, que é o uso irregular de verbas de gabinete. Teve um relatório recente, já não é tão recente, mas se eu não me engano, uns 2 anos atrás, mais ou menos, um relatório grande que foi feito, apontando muitos problemas, mais uma vez, no uso dessas verbas. Aquela história, desde gasolina, de aviões, até coisas usadas no dia a dia mesmo, aluguel, tal, de parlamentares. A gente continua vendo isso acontecer com muita frequência no Brasil. Eu queria uma avaliação do senhor de por que os órgãos de controle não conseguem enquadrar os parlamentares e evitar que esse tipo de abuso continue se perpetuando. O controle que o TCU faz, no caso desses recursos que são alocados para o exercício da atividade parlamentar, é um controle de segunda ordem. A gente cobra da Câmara dos Deputados que ela tenha instrumentos para fazer essa fiscalização. Nós não entramos nas notas fiscais do gabinete do deputado X ou do deputado Y. Mas toda vez que vocês resolvem entrar, tem rolo. Veja, isso acontece em tudo, na verdade, né? Não é só na verba do gabinete dos deputados. Se a gente for olhar, por exemplo... no cartão corporativo da Presidência da República. Ou no gasto do Ministério Público, ou no gasto do Judiciário, ou no gasto do próprio Tribunal de Contas, a gente vai encontrar aqui e ali algum problema. Né? O certo é que eu acredito muito no reforço institucional. Né? Por força da nossa atuação, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm hoje um setor de controle interno que faz uma verificação muito detalhada. Por pressão da sociedade, essas notas fiscais hoje estão disponíveis na internet. Né? Eu lembro que o Senado puxou a fila, depois a Câmara teve que fazer também. Então há um controle social sobre isso. Claro que sempre é possível se promover aperfeiçoamentos, mas eu não acho que hoje nós estejamos vivendo no pior dos mundos. Claro, dá para questionar, mas será que é justo a sociedade pagar o combustível do avião de um deputado rico? Talvez não, mas isso é um debate que precisa ser travado para se colocar na regra. Hoje pode. O senhor, pessoalmente, é a favor de um enxugamento das despesas no setor público? Gastos individuais, seja do presidente da República, a gente está vivendo aí também uma polêmica grande, que o senhor, por favor, fica à vontade para comentar a respeito dos sigilos sobre gastos de cartões corporativos da presidência, também despesas de parlamentares. A democracia brasileira deveria ser um pouco mais humilde nessa questão, gastar menos com algumas... A gente tem algumas coisas que são mordomias mesmo, né? Eu acho que nós precisávamos de um grande pacto para reduzir a despesa do setor público. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Mas isso precisa ser feito de maneira generalizada. Por isso tem que ser um pacto. Eu me recordo quando começou a pandemia, eu procurei o ministro Paulo Guedes e disse a ele o seguinte: ministro Paulo, procure os presidentes do Supremo, da Câmara e do Senado e proponha um pacto para a redução de despesa. Vamos fazer o seguinte:
todos vamos cortar o auxílio alimentação dos nossos servidores durante 3 anos para a gente ter um reforço de caixa para fazer frente à pandemia. Vamos reduzir o valor que é gasto anualmente com aluguel de prédios para repartições. Com servidor e perto de eleição, né? Também. Não só no período de eleição, a verdade é que ninguém quer dar o primeiro passo. Esse que é o problema. Eu acho que, mas isso depende, claro, de uma liderança forte. Eu achava que o ministro Paulo Guedes poderia ser essa liderança forte. Até pelo discurso, né? Até pelo discurso. Eu acho que é difícil a gente exigir isso do presidente Lula, né? Mas do ministro Paulo Guedes eu esperava que, sabe, que constituísse um gabinete de crise para chamar os fornecedores do governo federal e pedir redução, pedir um desconto, falar assim, olha, eu vou continuar com vocês aqui me fornecendo papel, fornecendo caneta, fornecendo o que quer que seja, passagem aérea, o que quer que seja, mas eu quero um desconto, como qualquer empresa faz em momento de crise. Se o Grupo Abril, a revista Veja, está em crise, ela chama os fornecedores. Se a empresa, a padaria da esquina está em crise, ela chama os fornecedores e fala assim, olha, eu preciso reduzir aqui em 20%. Me ajuda nisso aqui, porque eu não quero cortar o fornecimento da mercadoria que você me entrega. Então, eu acho que o que faltava para a gente era gestão, porque fazer mais com menos é o grande binômio da gestão. Eu falei para a Simone Tebet que ela tem um desafio muito grande, porque o ministro Paulo Guedes eliminou o Ministério da Gestão. Então, ela agora tem o desafio de recriar o Ministério da Gestão, mas fazer algo que ninguém nunca fez, que é, só para dar um exemplo, avaliar a eficiência do gasto público. É saber o seguinte, esse R$1 de isenção fiscal que eu estou dando aqui, ele está significando quanto de retorno para a população. Veja que a gente no TCU fez uma auditoria grande para avaliar como tinha retornado para a sociedade o gasto com isenções no setor automobilístico. É um tema que está voltando aí à pauta. Também, está bem animado. Nós descobrimos que o programa que houve de isenções fiscais, eu sei porque na Bahia levou-se a Ford para a Bahia, né, que agora fechou as portas. Assim que as isenções fiscais acabaram, ela fechou as portas sem a menor cerimônia. Mas nós fizemos uma auditoria e nós identificamos que cada posto de trabalho que foi criado pelas indústrias, né, não só a Ford, claro, custou aos cofres públicos R$36 mil. Ou seja, como se cada operário daquele ganhasse R$36 mil. É evidente que não. Ou seja, no fundo foi a sociedade financiando uma empresa sem que houvesse uma contrapartida social correspondente ao volume de recursos. Então o senhor é favorável a esse corte de isenções que o ministro Haddad está propondo? Eu não tenho a menor dúvida de que esse é um dos primeiros passos que nós temos que fazer. Não é possível que nós tenhamos quase 5% do PIB comprometido com isenções fiscais. A gente precisa voltar para 2%. Eu acho que isso é o ideal. Sei que é muito difícil voltar a 2%, mas que seja 3%, que seja 3,5%. Mas não dá para ficar em quase 5% de isenções fiscais. E, presidente, o nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Acho que, sei lá, umas 2 décadas atrás, mais ou menos, eu fiz uma matéria que até hoje está valendo e é uma coisa surreal, que foi com base num relatório do Tribunal de Contas da União. Imóveis da União continuam vazios, parados, abandonados. Isso segue, isso se perpetua, passa governo, entra governo, sai governo, e a gente tem milhões e milhões de reais em patrimônio público paralisado, dando despesa e sem nenhum uso. Enquanto isso, vários órgãos públicos alugam outros imóveis. Eu lembrei disso porque o senhor falou agora há pouco sobre aluguel de imóveis. Queria que o senhor comentasse um pouco isso, me dissesse se o TCU tem ainda se debruçado sobre esse assunto, e o que o senhor acha que pode ser feito para tentar em algum momento reverter essa situação. O governo deveria vender tudo, se liquidar tudo? O que dá para fazer? Para não dizer que eu só falei mal do ministro Paulo Guedes, com quem eu tenho uma ótima relação, tive ótima relação nos 4 anos em que ele esteve no Ministério, eu acho que ele fez uma coisa muito boa, que foi tentar estruturar um grande fundo imobiliário e colocar esses imóveis da União dentro deles. Mas não avançou, né? Isso foi discutido, mas não avançou. Porque o Congresso não quis. Ele queria subordinar esse fundo
há alguns programas sociais. E eu falei isso com a ministra Esther Dweck, que é a ministra da Gestão, que tem sob sua responsabilidade a Secretaria de Patrimônio da União, que é a SPU, que administra todos esses imóveis. E ela me disse que está pensando em algo assim, que é constituir um fundo imobiliário, ver o que pode ser utilizado, ver o que precisa ser vendido. Eu acho que o ideal é que o máximo que nós pudermos nos desfazer desses imóveis, temos que fazê-lo, porque um imóvel fechado, ele primeiro está se deteriorando, segundo você tem que contratar segurança patrimonial. Vejam, o imóvel está fechado e você tem que contratar segurança patrimonial para não ter uma invasão nele. Portanto, e fora a manutenção que é preciso dar periodicamente. O que for possível vender, é preciso que se venda. O que for possível dar outra destinação mediante PPP, mediante uma afetação a uma finalidade específica, eu acho que nós temos que fazer isso. Eu acho que é um desastre para o Brasil gastar, o número que eu tinha era de 2 anos atrás, hoje já deve ser mais, 1 bilhão por ano com aluguel de imóveis. Não tem o menor cabimento. Um país, assim, alguém vai falar assim, mas 1 bilhão dentro de um déficit de 200 bilhões não é nada. Eu falo assim, mas a gente começa com o primeiro bilhão mesmo. É assim que a gente começa a racionalizar a despesa pública no Brasil. Eu acho que, da forma que está, não pode continuar. O TCU fez analisou um processo 2 anos atrás, mais ou menos, permitindo que o governo permutasse imóveis. Porque a lei também é muito rígida, também nós temos que dividir as responsabilidades. A lei é muito rígida, o Congresso se recusou a alterar a lei e aí o governo fica, de certa forma, imobilizado. Mas o governo nos perguntou, o ministro Paulo Guedes nos perguntou, tudo bem, dado que não há mudança na lei, nós podemos permutar imóveis? E nós dissemos que sim, pode permutar sim, desde que haja uma avaliação feita, né, X avaliadores, esteja claro qual é o valor, aí dá para você trocar por um outro imóvel. Fica a dica aí para Fernando Haddad, para caçar mais 1 bilhão aí. Claro. Presidente, infelizmente nosso tempo acabou, queria agradecer muito a presença do senhor aqui, foi um prazer receber o senhor. Clarissa, o prazer foi meu, uma conversa ótima, o tempo passou rápido e um grande abraço para você. Queria agradecer também a todos vocês que acompanharam mais esta edição do Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Lembrando que a gente está aqui sempre, toda semana, com um entrevistado diferente. Na semana que vem eu estou de volta, fica aqui com a gente. Até mais.